continuando com a primeira etapa, que é o processo de agregar pessoas, também, além das entrevistas, além das provas, também são feitos testes psicométricos, que eles vão avaliar o comportamento da pessoa. Temos os testes de personalidade, que vão ver o caráter e o temperamento. O caráter são aquelas características, aquilo que a gente vai adquirindo com nossa vivência, nossa experiência de vida. E enquanto o nosso temperamento são genotípicos, a gente nasce com eles. Existem também o que são as técnicas de simulação, geralmente utilizadas quando os grupos são muito grandes, às vezes em auditórios, e se seleciona-se em forma determinadas equipes que algumas vão tentar vender um produto, outras vão criar, outras vão tentar inventar uma propaganda. Aí existem várias pessoas que analisam qual é o ponto, qual é o cargo que cada um vai adquirindo. Existe aquele que é mais comunicativo, tem aquele que apoia mais, aquele que é mais criador, aquele que surge como líder. Então essas técnicas de simulação permitem você identificar quais são as características na hora da ação do candidato. Existe um quociente também que é muito importante avaliar, que é para poder ver os custos da empresa na hora de selecionar. Existe um quociente de seleção que é dado pela fórmula de número de candidatos admitidos dividido pelo número de candidatos examinados. Admitidos aqui seriam contratados, examinados, analisados, o número de currículos que foram estudados, analisados, né? Então vamos lá. Para poder explicar o melhor, eu vou dar um exemplo com duas empresas. Tinha a empresa A e a empresa B. Na empresa A foram admitidos 5 candidatos e foram examinados 10 currículos. Então podemos dizer que o nosso quociente de seleção, como é multiplicado por 100 para vai dar em porcentagem, aqui diz 5 dividido por 10 dá 0,5, mas multiplicado por 100 vai dar 50%. Esse é o quociente de seleção da empresa A. O quociente de seleção da empresa B. Eu contratei 5 funcionários, mas eu examinei 100 candidatos. Multiplicado por 100, pessoal, isso aqui vai dar 0,05 vezes 100, que vai dar igual a 5%. Aí eu pergunto para você, qual é o quociente, qual é a empresa que vai permitir, que vai ter a probabilidade de eu selecionar o candidato mais preparado para o cargo? Ou seja, aquela probabilidade que eu tenho para analisar qual é o que tem maior probabilidade de ter escolhido o candidato apto para a função? Pessoal, é da empresa B. Observem aqui, na empresa A, eu contratei 5 candidatos, mas eu só olhei 10 currículos. Enquanto que na empresa B, eu contratei 5 candidatos, mas eu olhei 100. Então, a minha margem de seleção, a minha probabilidade de eu escolher o melhor foi na empresa B. É como casamento, pessoal. Qual é a probabilidade de você ter escolhido um esposo ideal para você? Depois de você ter namorado o primeiro rapaz aos 14 anos e ter casado com ele, você só conheceu ele, só namorou? Ou você ter namorado mais vezes e depois ter selecionado, ter escolhido o melhor? Com certeza vai ser daquele que você teve maior opção de escolher. É aqui. Então observem que, pessoal, quanto maior é o quociente de seleção, a gente pode até fazer assim melhor. Quanto maior é o quociente de seleção, menor é a probabilidade de escolher um candidato adequado. E a mesma coisa é a inversa. Quanto menor o quociente de seleção, maior é a probabilidade de encontrar um candidato apto para o cargo. Observe o quociente de seleção da empresa B, onde eu estudei, analisei mais currículos. Ele é apenas 5%. Enquanto na empresa A, o quociente de seleção é 50%. E eu só analisei 10 currículos. Então, isso aqui cai muito em prova. É isso aqui que cai. Quanto menor é o quociente de seleção, maior é a probabilidade
probabilidade de eu escolher um candidato apto para o cargo, pessoal. Então, eles são inversamente proporcionais, tá bom? E o que tem a ver o quociente de seleção com o custo? Porque eu também não posso ter esse quociente de seleção 0, tantos por cento não. Porque eu vou analisar 1000 currículos para selecionar 1, para selecionar 3. Aí os meus gastos, os meus custos com recrutamento, com seleção, vão ser muito altos. Então eu tenho que escolher uma quantidade X que não incorrem gastos muito altos ou custos muito altos, mas que também eu encontre um candidato apto para ocupar o cargo. Então, só repetindo, o quociente de seleção é dado pela fórmula de número de candidatos admitidos dividido pelo número de candidatos examinados, estudados, currículos analisados, multiplicado por 100 para poder dar o que é a porcentagem. Aí eu fiz duas comparações, na empresa A e na empresa B. Na empresa A eu contratei 5 funcionários e apenas olhei 10 currículos. O meu quociente de seleção vai dar 50%. Já na empresa B, eu contratei 5 e eu estudei, analisei 100 currículos. O meu quociente de seleção é 5%. Então, na empresa B, como eu olhei mais currículos, eu tive maiores opções de escolha. Então, eu tenho maior probabilidade de escolher aquele candidato apto para o cargo. Então, nós descobrimos o quê? Que quanto menor é o quociente de seleção, maior é a probabilidade de escolher um candidato apto para o cargo. Eles são inversamente proporcionais, tá bom? Agora vamos para a parte de integração, treinamento. Eu já falei aqui do treinamento, que é necessário que as empresas treinem as pessoas para que elas estejam mais preparadas para encontrar situações que é muito comum para aquela empresa, não é assim? Até falei que é necessário que o tempo de adaptação com o treinamento reduz de 6 meses a 2 meses para o funcionário, tá bom? Então vamos para a segunda etapa, que é o processo de aplicar pessoas. Nós vimos que a primeira, que é o processo de agregar pessoas, e a segunda, que é o processo de aplicar pessoas. Eu só faço substituir aqui, ó. Segunda etapa da política de recursos humanos, processo de aplicar pessoas. E como é que eu vou aplicar essa pessoa? Pessoal, com duas coisinhas que a gente já viu. Então essa etapa aqui a gente vai ver muito rápido. Bom, uma vez que eu selecionei o candidato adequado, uma vez que eu treinei, eu vou aplicar ele ao cargo. De acordo com o quê? Com a descrição, ou seja, qual é a responsabilidade, as tarefas, as funções que ele vai desempenhar, e a análise do cargo. Quais são o seu perfil, as suas habilidades, as suas características. Então é necessário eu casar o candidato, o funcionário, tanto a análise como a descrição do cargo. Isso aqui é o processo de aplicar pessoas, tá certo? Agora vamos para a terceira etapa, pessoal, que é o processo de recompensar pessoas. Viu como a segunda etapa é facinho? Existem teóricos que eles nem colocam o processo de aplicar pessoas. Elas já deixam junto com o processo de agregar pessoas, que é a primeira etapa. Então, se vier na prova as duas juntas, não tem nenhum problema, tá bom? Já no processo de recompensar pessoas, algo muito necessário, pessoal, é conhecer bem o funcionário. Como é que eu vou conhecer bem um funcionário? Identificando as suas necessidades. E para poder enxergar as necessidades dos meus funcionários, a gente tem que aprender uma coisinha aqui, que é um teórico chamado Maslow. Maslow, ele estabeleceu uma pirâmide de necessidades. Essa aqui se chama pirâmide de Maslow. É muito importante isso aqui para a prova, cai principalmente na área de liderança, mas eu vou explicar logo agora para vocês poderem enxergar qual é o tipo de sensibilidade que o gerente tem que ter. O gerente tem que ter uma sensibilidade para poder identificar quais são os problemas que o seu funcionário tem. O que está deixando ele insatisfeito?
O que é que está deixando ele desmotivado? Tem prova exagerando, dizendo que o gerente tem que aplicar técnicas de sensibilização. Que técnica é essa? Todo mundo vai começar a chorar, é? Não, pessoal. A sensibilidade que o gerente tem que ter é aquela relacionada a poder enxergar o seu próximo, poder enxergar qual é o problema que o funcionário tem. Porque se o funcionário está começando a faltar, se ele não está produzindo tanto, talvez é porque ele está desmotivado, tem um problema familiar. Essa é a sensibilidade. Para isso, é necessário a gente enxergar essa pirâmide aqui, que é formada por 5 níveis. Existem, o Maslow não é um dos principais teóricos na área de necessidade, mas hoje em dia é considerado o mais completo, mesmo que tenha alguns erros, mas é a mais aceita, tá bom? Ele determinou que as necessidades são divididas em 5 níveis. A de baixo é chamada de necessidades fisiológicas, pessoal. São as necessidades fisiológicas. Logo vem as necessidades de segurança, depois as necessidades sociais, necessidades de estima e as necessidades de autorrealização. Estou repetindo. Na base, nós temos as necessidades fisiológicas, que são aquelas relacionadas com comer, dormir, ter repouso, respirar, beber água. Necessidades fisiológicas, ter saúde, tá bom? São básicas para a nossa sobrevivência, necessidades fisiológicas. Logo depois, vem a necessidade de segurança. A necessidade de segurança é que você tem de não estar perto do perigo. Observe que algumas casas bem simples, às vezes a casa nem reboco tem, ou seja, elas não estão preocupando com a aparência, mas já tem uma grade, ou seja, eles têm a necessidade de se sentir longe do perigo, protegidas do perigo. Essas necessidades de segurança. Aqui dentro, além da parte do perigo, também está a estabilidade laboral. Ou seja, você tem um trabalho que vai garantir pelo menos a sua sobrevivência, certo? Muitas vezes a gente vê que algumas pessoas procuram um concurso, mesmo que o salário seja baixinho. Por quê? Eles estão procurando primeiro a sua estabilidade laboral. Garantir que o padrão mínimo de qualidade de vida esteja ao seu alcance. Tá bom? Já depois vão procurar um concurso com salário superior. Então, só repetindo, necessidades fisiológicas são necessidades básicas de sobrevivência. Comer, dormir, respirar. Necessidade de segurança são aquelas relacionadas a gente estar longe do perigo, a gente se sentir protegido. E aqui também está a estabilidade laboral. Essas duas aqui são chamadas de necessidades primárias ou básicas, dependendo do teórico, certo? Pode cair das duas maneiras no concurso. E as 3 de cima são chamadas de necessidades secundárias. Tá bom? Necessidades primárias são as necessidades fisiológicas e de segurança. Necessidades secundárias são as necessidades sociais, necessidades de estima e necessidades de autorrealização. Quais são as necessidades sociais? O ser humano, ele precisa viver na sociedade. Ele precisa ter amigos. Nós temos a necessidade de ter filhos, casar, ter uma família, pertencer a um grupo social. Essas são as necessidades sociais. Também da gente ser aceito. Às vezes a gente atua de uma maneira para que a sociedade nos aceite, não é assim? Essa é para satisfazer as nossas necessidades sociais. Depois nós temos as nossas necessidades de estima, de reconhecimento. Aqui, pessoal, está a estabilidade financeira. Uma vez que você é um excelente funcionário, você dá tudo de você para você crescer dentro da empresa, você espera que você seja reconhecida, porque você tem uma necessidade de estima para satisfazer. E também está a estabilidade financeira. É onde você vai procurar ganhar uma certa quantidade de dinheiro que vai brindar para você conforto. A estabilidade laboral, que está na necessidade de segurança,
ela garante um padrão mínimo de qualidade de vida. A necessidade de estima, onde está a estabilidade financeira, ela vai garantir um conforto para a sua vida, tá bom? Essa é só necessidade de estima, de reconhecimento. A mulherada sabe muito bem o que é isso. Vocês podem ver, mulheres se não estão de acordo comigo ou homens que nunca escutaram, que muitas vezes quando a mulher se arruma e fica mais bonita, ela diz, tu nem me chamou de bonita hoje, não é não? É uma necessidade de estima que precisa ser satisfeita, assim que, vamos lá, elogiar a mulherada. Depois nós temos, pessoal, as necessidades de autorrealização, que são aquelas necessidades de fazer o que você gosta. Não tem gente que é doido, que ama pintar, ama arte, ama cantar ou fotografar. São coisas do nosso sonho. Tem gente que ama dar aula, né? Tem gente que ama trabalhar com isso, ajudar o próximo. Essas são as necessidades de autorrealização. Então, uma vez já definidas as necessidades, eu vou apresentar como é que Maslow defendia. Maslow dizia que, para satisfazer uma necessidade inferior, a satisfação da necessidade inferior vai motivar para satisfazer as necessidades superior. A satisfação de uma necessidade inferior vai motivar para satisfazer a superior. Então, na verdade, Maslow dizia que essas necessidades elas vão para degrau, ou seja, que uma vez que eu tenha satisfeito a de baixo, vai me motivar para satisfazer a de cima. E elas tinham que seguir obrigatoriamente uma sequência, é uma piramidezinha onde tem que ir todos os passinhos, tá certo? Hoje em dia já foi comprovado pelos teóricos atuais que isso não é verdade, que dependendo da prioridade de cada pessoa, ela pode primeiro satisfazer a sua necessidade de autorrealização, ou as suas necessidades sociais, a sua necessidade de estima. Eu posso dar vários exemplos. O primeiro, pessoal, é dizendo, por exemplo, não tem gente que se dedica para cantar, vive em condições bem simples, ainda não foi descoberto pela mídia, ainda não foi descoberto por uma pessoa que possa levá-lo para ser um artista de primeira categoria, mas ele canta pelos bares, ele canta pelas ruas, e o que ele ganha mal dá para sobreviver? Poderíamos dizer que ele satisfez a sua necessidade de autorrealização? Verdade. Existem outras pessoas que antes de formar uma família já precisam do reconhecimento, estabilidade financeira, ou seja, vão atrás de quê? De ter um bom emprego, um bom cargo, um bom salário. Uma vez que eles tenham esse bom salário, aí eles vão para através de satisfazer as necessidades sociais, de ter uma família, de ter filhos. Tem gente, pessoal, que não quer ter filhos, se preocupa só pelo profissional. Então, hoje em dia, já foi comprovado pelos teóricos que não se segue uma regra de baixo para cima, tá bom? A gente se vê na próxima aula.